Então entramos mais um Raizcast, dessa vez é o 11º da segunda temporada. A primeira temporada do Raizcast, ela foi muito raiz mesmo. Agora já não tenho mais considerado raiz, porque nós estamos nesse estúdio que eu não sei nem para que câmera que eu olho aqui, transmitindo no YouTube, no Spotify. Aqui ficou agora de primeira, mas é um raiz mais programado. E eu sempre falo para as pessoas que me seguem, sabem uma frase, que a bandeira do Brasil diz ordem e progresso. A gente organiza e depois tem o progresso. E o empreendedor raiz é o contrário. A gente faz o progresso e depois organiza. E assim foi o Raizcast. Nós iniciamos na coragem, no peito, e hoje nós estamos organizando através do estúdio da Fadisma. E o que é para quem chega pela primeira vez esse programa? O Raizcast traz empreendedores para contar a sua história. Isso é o mais importante para nós vermos. E você pode estar nos perguntando aí, tá, mas a dupla Guilherme e Roberto, músico, é empreendedorismo? Bom, essa pergunta nós vamos ver agora no programa, respondida por eles mesmos, nem eu vou responder. Gurizada, chega aí então, vocês se apresentem aí, para quem não conhece, para quem é fora Santa Maria, o programa tem ido para todo o Brasil, fica com vocês aí. Fala, Rodrigão, prazer imenso estar aqui hoje contigo aí. Participando do Raiz, que nós somos uma dupla raiz. Boa tarde a todos. Se é pra falar em raiz, Guilherme e Roberto é raiz. A gente tá muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre nossa música carreira. É empreendedorismo também. Música é empreendedorismo, então nós vamos ver a história agora contada para quem tá assistindo ou para quem tá ouvindo. Primeiro vamos lá, voltar quem é o Guilherme e quem é o Roberto. Então, meu nome é Guilherme, primeira voz dessa dupla da cidade de Santa Maria, nascido e crescido aqui no município de Santa Maria. Nos encontramos aí nas aulas da vida, né? Na faculdade, onde iniciou nossa dupla. Muito trabalho de lá até aqui, Não, primeiro né? Nós queremos saber quem é o Guilherme. Vamos voltar para o o Guilherme. Guilherme, Aonde o Guilherme nasceu, aonde o Guilherme estudou, até onde o Guilherme estudou. Como é que foi? Quem é o Guilherme? Então, vamos lá. O Guilherme, então. Guilherme é um guri Tá da pensando Zona muito, Oeste. hein? Não comenta, tá pensando Tem que muito. ter uma história meio bonitinha do Guilherme. O Guilherme é um guri lá da Zona Oeste de Santa Maria, né? Nascido aqui, crescido aqui. Nilda, minha mãe. Júlio, meu pai. Importante falar as profissões deles. Minha mãe é uma pessoa que hoje a minha mãe trabalha num colégio, né? Eu digo pra ela que ela pagou os pecados dela porque eu tinha pavor da escola. Então ela foi se enfiar dentro de uma escola agora. E o meu pai sempre trabalhou na vigilância, assim, vigilante. Meu pai trabalhou um monte de coisa, mas assim, o último que eu lembro que ele tá trabalhando é na vigilância. Criado aqui, né? Eu fui criado aqui, meus avós são Estudou em daqui, escola pública? Estudei aqui Quer nas dizer, tu ia em escola escolas. pública estudar? Não, estudei, graças a Deus, não gostava, mas a vida nem tudo é o que a gente gosta, né? Tem coisa que tem que fazer, não tem outro jeito. Aí estudei escola pública aqui, depois fiz o meu ensino médio no nosso queridíssimo Maneco. E depois eu fui pra minha faculdade, onde eu conheci o Roberto, que foi ali na FAMES, né? Antiga FAMES, hoje Faculdade Centenário. Mas o Guilherme é um guri tranquilo, assim, não tem muito... Eu imagino. Não tem muita frescura. Não, bem tranquilo mesmo. Bem tranquilo mesmo. E descobri muitas coisas, assim, depois que a gente começou com a dupla, né? Me descobri muito, assim, e entendi coisas lá do Guilherme antes da música. Tu acha que teve uma transformação do Guilherme pra cá, uma evolução? Claro, como profissional. Como profissional, com como certeza, pessoa. Profissional como nem vamos pessoa, falar, mas como pessoa... Como pessoa, tipo, comecei a entender também muita coisa de lá, né? Porque antes da música, eu vivi, assim, eu vivia só. Porque quando tu se encontra realmente naquilo que tu faz, é aí que tu começa a entender, né? E a música sempre foi um amor da vida, mas quando se tornou profissão, aí virou mais ainda, né? Ei, faz o que gosta, na verdade, não trabalha, Não né? trabalho, exatamente. Eu tô há 4 anos de dupla que eu não trabalho, parece que eu tô 4 anos de férias. Uma felicidade. É isso aí. Claro que
Não é Não, esse não. coisa É, toda, o pessoal né? vai entender, né? Existe É. todo um trabalho, sacrifício, detalhe, mas tu faz a coisa que gosta, Faz o não que se gosta. torna um trabalho. Se torna Nunca cheguei na. Antes da música, eu trabalhava em outras coisas, trabalhei por diversas coisas. Chegava assim, 2 horas da tarde eu queria ir embora. Não era aquilo ali que eu queria, não estava agregando na minha vida, era só um salário para sobreviver. Hoje eu consigo viver, realmente. Porque daí, lá no meu trabalho, eu tô me divertindo, tenho muito mais tempo para mim também, muito mais tempo pro meu filho, muito mais tempo para minha noiva. Então acaba que realmente agora a gente consegue viver, né? A gente consegue sobreviver financeiramente, mas a gente consegue se divertir e viver da música. Então é mais ou menos por aí, assim, o Guilherme lá, ah, criança, adolescente e uma partezinha adulta, é o espelho do Guilherme hoje, artista, músico que trabalha com a música, mas que lá atrás agora eu consigo entender algumas coisas lá de trás, porque eu nunca fui artístico. Nunca fui artístico. Eu sempre fui muito tímido, muito na minha, pouca. Aparecia poucas vezes. Deixa eu te Poucas contar palavras. um negócio. Poucas ideias. Eu, antes de entrar pra música, nem em boate eu ia. O meu negócio era as antigas junção na casa dos outros. Eu pegava a casa de um amigo, todo mundo ia pra lá e ficava lá. Eu não era muito das boates do centro. Se tu fosse essas coisas. depender hoje de um público igual a ti, tu tava falido. Não, Não tava tocava. falido. Porque a galera hoje que sai na noite, não era, quando eu tinha idade dessa galera, eu não fazia isso. Claro que mudou muita coisa, né? A galera que tá nas faculdades agora consome muito mais festa do que na minha época, né? E se consome. Muito Eu mais. fico muito na dúvida se estudam ou só fazem festa, né? Eu tenho consome dúvida muito hoje, mais. sinceramente. Muito mais. Mas quando eu entrei na faculdade eu não fazia tanta festa. Antes, então, pior ainda. Aí quando eu entrei na faculdade que eu comecei a descobrir a noite mesmo. E aí quando eu descobri a noite para usufruir dela saindo, eu já comecei trabalhando. Então, foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, assim. E aí profissionalmente então nem se fala, né? Ah, postura, no palco, essas coisas, foi tudo adquirindo nesse tempo. Mas tu sabe que tu falando isso, né, da questão geração antiga, e a gente, quando nós falamos em evolução, eu falei evolução pra ti, a gente tem que pensar muito nas coisas, foi o que eu aprendi. Hoje eu faço muito análise, por mais que eu sou imediatista, eu faço muito análise das coisas para ver, né, se tem pé ou não cabeça, até pela experiência. E eu vou dizer que depois dos 40 anos eu ouvia muito falar isso e não acreditava. Mas eu depois dos 40 anos a experiência mudou muito para tomar decisão com tudo. E olha só que coisa, tu falou que antigamente quase não se ia para festa. A minha geração, pior ainda, era muito mais compromisso e era num sábado que tu sairia, é o sábado que tu saía. Bom, mas eu acho que isso até não tinha muito proveito na vida, porque tu mais passava trabalhando, focado em estudo e quase não aproveita a vida, né? Porque a vida já não sabe, pode morrer amanhã, pode acontecer, então tu não tem o tempo. Tudo tem que ter uma responsabilidade. Hoje a gurizada, ela tá mais saindo festas, tá? E aí a gente fica pensando, será que estão estudando tendo responsabilidade? Eu vou para um detalhe que eu vou analisar pela minha filha mais velha. Com 21 anos, hoje eu fico analisando a Nicole. Às vezes eu fico brigando que na quinta ela sai, mas ela trabalha, tá estudando na federal e as notas dela, a média, não baixa de 9,5 no curso de Direito. Aí eu fico pensando, restringir ou falar para ela, pô, muita festa, mas se o que ela tem, as notas está sendo muito bem executada, tá trabalhando também nos seus compromissos, e aí, por que não aproveitar a vida? Então a gente tem que refletir muito isso, né? Mas eu acho que isso é evolução, né? Eu acho que isso é evolução. Acho que desde os primórdios lá, de lá pra cá, todo dia que passa, a gente evolui mais, né? Então a galera que tá nova, ela entende que tem que estudar, que tem que, sabe? Só que ela não consegue mais, e talvez isso é culpa dos pais, porque eu via muito mais a minha mãe trabalhando pra me sustentar do que ela se divertindo ela mesma. Minha mãe, a última vez que eu fui com a minha mãe pra algum lugar pra ela comprar uma roupa pra ela, eu não me lembro. Não lembra? Não lembro. Não tá na hora, então, de chegar e dizer assim, não. essa semana eu vou pegar minha mãe, eu vou levar Não, ela. aí que tá. Eu que dou. Eu que... Ela não vai, tu que leva pra lá, por quê? Não me lembro de minha mãe ter dito pra mim assim, tô indo lá no centro comprar uma roupa pra mim agora, não posso fazer tal coisa. Ela Só trabalhando e sempre focado. trabalhou pra
né, pra mim poder, ela sempre trabalhou pra mim poder fazer as coisas, e me divertir, e sair e ter condições de estudar, condições de comer, né, coisa básica, assim. Então, tipo, eu vi a minha mãe fazendo aquilo e aí, né, por experiência minha, eu dizia, mas a vida não é só isso aí, não tem como. E talvez é isso, essa galera nova tá vendo os pais, pô, todo dia ali, por exemplo, as tuas filhas, né, que são 3 adolescentes, essas aí, é certo, elas olham pra ti, pra dona Jaque e dizem, meus pais trabalham muito. Então, tipo, vou ter que dar uma saidinha e tal. Acho que a minha hora é agora, talvez na idade deles eu tenho que Vou ter trabalhar. que trabalhar. É. Vou ter que E aí, conversar com ela e dizer, não te preocupa, foca mais. Mas é isso aí. E eu digo que a culpa hoje é dos pais na questão de não pôr limite. Esse é um grande problema que nós temos hoje, é não pôr limite e responsabilidade. Elas, por mais que saiam, que façam, elas são obrigadas, depois de 18 anos, todos eles, meus filhos, a trabalhar. Claro. E, por exemplo, a própria Natália agora mesmo, para sair ou para ir a algum lugar, eu não dou um centavo. É do salário dela. Ela tem garantia dela dos estudos, garantia da comida, garantia das coisas, mas para sair é do dinheiro do salário dela, não saiu um centavo meu. Agora a dona Jaque, escondida, nem sabia, patrocinou a ida delas no Planeta Atlântida, que eu fiquei assim, juntaram tanto dinheiro que se for pro Planeta Atlântida, né? Dona Jaque deu uma ajudinha que eu descobri. Mas é isso aí, entendeu? Por responsabilidade. Vamos lá, e agora? Quem é o Roberto? Roberto, nascido em Santa Maria, filho do Carlos e da Beatriz. Guri sempre muito serelepe, digamos assim. O outro era um anjo, né? Não falou nada. Ele tá querendo me incriminar, eu acho, dizendo que eu que levei ele pro mau caminho. Eu tô esperando a hora que entrar a esperto, dupla. né, da parte dele. Ele pensou e não falou nada, mas tudo bem. Eu, desde os 5 anos ali, já trabalhei com teatro. Aos 8 anos eu conheci a música e me apaixonei pela música e comecei a tocar violão, cantar na igreja. Teatro, tu aula ou profissionalmente ou alguma coisa mais? Aos 5 anos, na igreja também comecei a fazer teatro, aquelas encenações que tem. Né? E mais adiante depois, lá com 18, de 15 a 18 anos, eu fiz aula mesmo de teatro. Mas não faculdade, né? Um curso assim de teatro. Inclusive tem um professor meu que eu até hoje... agradeço a ele, que tudo que eu sei de teatro foi por causa dele, o Douglas. Queria mandar um abraço para ele aí. Ele me ensinou teatro e aquilo... Eu já era um cara mais desenvolto, né? Aquilo ali soltou aquilo mais, ali hein? soltou mais ainda, e aí que eu acabei tendo essa intimidade com o palco e com o público, né? Eu, por uns 3 anos da minha vida, na minha adolescência, eu trabalhei em teatro, no Teatro Serelepe. Então, não sei se vocês ouviram falar ou conhecia. Ele é muito conhecido no interior. É um teatro mambeime, se eu não me engano a palavra, aí me desculpa se eu errei, que é sobre lona, que nem circo, mas é um teatro. E aí ele circula muito no interior do estado, muito conhecido no interior do estado. E aí eu estudava e ia final de semana pro teatro, trabalhava lá, porque eu namorava a dona do teatro daí, então tinha essa... então atuei bastante no teatro. Mas foi uma fase muito boa, muito legal. É como tu diz, né? Eu acho que aquilo ali também me ajudou a essa cara de pau, né? Que eu já tenho um pouco, mas lidar com pessoas, público, isso aí. Com certeza. Você solta mais, né? Como eu digo. E aí a música veio junto, vieram os dois juntos, assim, né? Teatro e música, o tempo inteiro, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, é muito legal, porque eles andam junto. Aí eu comecei a tocar violão, me especializar mais, tudo autodidata, né? Tive uma aula com um professor e chorava depois, falou, mas eu não quero fazer aula, é chato. As primeiras aulas é horrível, né? Aí eu pegava e aprendia sozinho, estudava via vídeo, tinha aquelas revistinhas também na antiga, aquelas de partitura e tal, eu ia lá, aprendia, e aí foi passando o tempo. Também não gostava de estudar na escola, era um desastre. Acho que é um pouco difícil achar quem gosta de estudar, né? São poucos. Passava assim, dentro de estudo, obrigado. Eu lembro que a minha mãe dizia, se tu é pobre, se tu não estudar, tu não vai conseguir nada. Era mais essa vontade de essa pressãozinha aí. Mas eu sempre gostei muito de algumas áreas, né? Por exemplo, da música, do teatro, da área da saúde, sempre gostei muito também, porque a minha mãe trabalha com isso. Então isso me chamou muita atenção sempre. Só que existia sempre um preconceito, né? Mas música, tu vai fazer música, cara. Isso daí não vai dar certo. Não dá dinheiro, tá. não faz. Aí mas o que eu vou fazer? Aí como eu gostava muito
da profissão da minha mãe, que ela se entrega totalmente à O profissão que é a dela. profissão dela? É técnica em enfermagem. Técnico em enfermagem. Que foi o que na pandemia, né? Foi a ponta da frente, foi o Exatamente. técnico em enfermagem. Exatamente. Aí eu peguei o gosto também pela área da saúde, né? E eu pensei, tá, vou fazer um técnico também. Vamos lá. Já estava completando 18 anos, podia entrar no curso com 17 e finalizar ali com 18, né? Então eu entrei, fiz o técnico e aí comecei na área da saúde. Totalmente diferente das outras áreas, porém andam junto também, porque lá no hospital, quando eu trabalhava, eu usava muito do teatro para alegrar os pacientes, né? Quando a gente tava ali, porque é uma área de muita dor, né? A gente precisa levar um pouco de alegria. Precisa. E sabe? também nós precisamos ter alegria para Pra não sugar aquela... a energia Exatamente. pesada, né? E daí eu fiquei um tempo na área da saúde e O hospital expulsou, porque fazia mais teatro do que trabalhava. mais música do que... Ah, tá louco. Aí eu fui fazer enfermagem também. Só que eu pensei, mas a enfermagem é mais longa que o técnico e eu vou ver tudo de novo. Comecei a enjoar daquilo, sabe? Dos estudos, né? Não da profissão. E, vou trocar, vou para educação física. Aí foi a melhor escolha que eu fiz, né? Que eu encontrei este rapaz aqui, Que tava fazendo educação física que também. fazia educação física também. Na verdade, ele que fez Eu primeiro. comecei Eu primeiro, que depois ele... encontrei ele. Tá, mas eu Depois quero fazer uma pergunta. Fazer educação física foi me dizer assim, não, mas eu vou fazer o educação física e é só jogar bola, é só não tem quase teoria. É esse o curso que eu quero fazer. Foi mais ou menos assim? Ou é por Sabe que na paixão? primeira vez que quando tu entra na faculdade, primeiro dia de aula, tá todo mundo junto e aí a professora fica perguntando por que tu tá fazendo. E aí ela me perguntou pra mim, a Tati, e eu falei, eu vim pra cá porque não tem matemática. E ela morria rindo porque é cheio de matemática, a educação física. E aí eu me cravei, tive que fazer, não tem show. Viu? Eu descobri que foi isso só porque ele achou que não ia ter que porque estudar, era não só tinha correr e matemática. jogar bola. Mas a educação física também faz parte da área da saúde, né? E também tem teatro, também tem dança, então a arte está presente ali na educação física. E acho que é o curso com mais... Que mais Diversificado engloba, né? de área, né? Que Várias a área artística é muito forte. É muito legal. A questão de dança e teatro ali é muito legal isso. Aí Tu viu, eu nem imagino. Pra mim é um aprendizado isso aqui. Eu nem imaginava que tinha aulas de dança, coisa dentro tem do recreação, daí a gente entra em peças de teatro. Talvez daí... não imaginar, mas eu não me ligava nisso. Sim. Aí, como tem toda essa parte artística, todo ano, no segundo semestre, eles realizavam Um evento, show, alguma coisa. show dos calouros, que eles chamavam. Quem entrava novo na faculdade tinha que mostrar alguma coisa. Algum talento tinha que E levar. os antigos tinham que organizar aquilo ali. E eu organizava a parte da apresentação desse show. E imitava o Silvio Santos, fazia... Já ia fazia dizer, de né? tudo. Comédia entrava firme. Fazia de tudo. Aí... Por isso que hoje a desenvoltura, vocês no palco, vem de tudo isso, né? Vem. Tudo isso. Linkado é uma desenvoltura, porque eu fico analisando música e detalhamento e eu vejo, vocês não tem uma coisa padrão no show de vocês, é tudo muito, né, montado na hora ou conforme a cachaça bem vai... natural. improvisado. Exatamente. É bem raiz mesmo. É raiz mesmo. Aí o Guilherme cantava e fazia a segunda voz, tocava o violãozinho lá, a segunda voz lá no canto, né, assim. Ninguém dava nada pra ele, como ele falou, ele era tímido, né? Aí teve um dia que a gente saiu desse show e fomos pra frente, pro bar da frente da Ele não da é faculdade. tímido, o perfil dele é o bebe quieto. Tem um tio meu que se chama o bebe quieto, que ele se faz de anjo na ponta, mas é terrível. Agora, né? agora sim, ó. Eu já Agora desenhei o chegamos perfil, já no- desenhei no o perfil momento dele. certo. Agora ele acertou. Tirou a culpa de mim. Aí a gente foi pro bar da frente da faculdade e começamos a tocar, né? Aí ele fez a primeira voz e eu fazia a segunda e tocava violão. E a gente começou a ver que encaixou. Que tava encaixando. Olha né? só que legal. Nesse bar mesmo que a gente começou daí, fazer as primeiras apresentações, eu tocava por uma O que cerveja. aconteceu? Depois desse negócio, desse evento que a gente foi pra ali, encheu de gente na volta do bar. O dono do bar diz o quê? Vou ganhar dinheiro, vou beber. Vocês vão E ter que chegou em voltar. nova, vocês Vamos são muito empreender. bons, Vocês vão ter guris. que voltar. E aí quiser ele fazer veio todo com a dia. primeira lição agora do empreendedorismo, veio com a primeira meta de venda. Entrega ao cliente, seja no que ele como é que você diz assim, ó, tu tem sempre quando chegar a abordar alguém, tu valorizar aquela primeira pessoa. Dizem alguns, e eu também acho, tem duas coisas. Quando tu chega com alguém para vender, tu pode levar um brinde
que é muito legal, porque isso aí já é uma coisa, uma passagem, já veio até inclusive os 3 reis magos, o que fizeram quando foram conhecer Jesus? Deram presente. Deram um presente. Então isso é uma passagem que tem da questão de tu levar um presente. Ou tu leva um presente, ou tu elogia a pessoa. Ele, como não tinha presente, elogiou vocês, botou lá em cima o ego de vocês e disse, vamos tocar, vamos embora. Vamos lá. É bem isso aí. Aí a partir daí, como lotou o bar lá, ele começou, guris, quem sabe vocês vêm tocar mais. Daí a gente ia com violãozinho. Aí a gente, só que daí surgiu o empreendedorismo na gente. Vamos botar isso pra frente, vamos botar esse negócio pra funcionar. Viram que aquilo ali era o que vocês gostavam e que estava cercando de pessoas e dando dinheiro por causa do bar. Não podemos perder a oportunidade de negócio. Isso é empreender, porque muitas coisas as pessoas elas confundem empresário com empreendedor. Empresário tem um negócio, ou por A ou por B, que ele conseguiu, tá ali naquele negócio, ou ele criou, ou ele comprou, ou ele fez, e está empresariando. E o empreendedor é o que está criando, fazendo negócio. E isso é empreendedorismo. Hoje virou muito comum o empreendedorismo. Na verdade, empreendedorismo é tu criar, ver a oportunidade de criar negócio. Com certeza. E aí que a gente fala, né, que a gente começou a montar a nossa equipe. Eu tenho um amigo que é gaiteiro. Ele tem um primo que é baterista. Então, vamos lá, vamos começar a montar a equipe, que a música ela é assim, né? Ela parte daí. A gente não tem uma empresa e começa a contratar, por exemplo, um recepcionista, um trabalhador. A gente vai com as pessoas que a gente tem na volta e que estão ali junto com a gente. Daí surgiu a banda Guilherme Roberto, a equipe. Aí tinha um gaiteiro, tinha um baterista. Como é que foi a escolha e a criação do nome? A gente só pegou, né? Pegamos os dois. Eu sou o Guilherme e o Roberto. Primeira tá. voz, o Roberto, Guilherme. Vamos lá, Guilherme Roberto, vai embora. E aí você foi. Foi tudo muito raiz, muito prático, assim, né? Foi o progresso e depois a ordem, né? Vamos embora. Juntando e vai embora. Depois a gente organiza. Então aqui está um exemplo que eu tenho falado muito nas mentorias pro pessoal. Não adianta aquela pessoa estuda, faz, projeta, aí vai na hora porque já passou o time ou porque tá com medo e perde o negócio. Não. Cara, pega, faz, se dá ou não dá, vambora. É isso aí. Tanto que é um exemplo bom porque a gente fazia educação física e a gente descobriu a música, né? Claro, a música, como a gente contou, veio antes, né? E vocês não têm empresário até hoje, né? Não. É vocês quem administram ainda até hoje. Nós por nós. Nós por nós. E graças a Deus tem dado certo aí, porque a gente tem muito foco, né? E vocês não acham que está um momento de preparar para ter uma estrutura de alguém que possa apanhar para alguma coisa, para um salto maior? Com certeza. O que acontece? Porque Mas Santa Maria, hoje, se nós financeira, analisarmos, quem está ouvindo de fora pode não conhecer a dupla, mas entra lá, pessoal, pesquisa lá, Guilherme e Roberto, para vocês verem. Antes de eu perguntar essa pergunta, antes de eu fazer a pergunta para vocês, e que nós vamos entrar nessa questão do crescimento agora, o pessoal de fora não conhece a dupla Guilherme e Roberto ainda. Santa Maria, para mim, hoje é a melhor dupla e a mais conhecida de Santa Maria. Não só dupla, mas eu acho que musical, talvez depois do Sandro e Cícero, seja Guilherme e Roberto para mim. Eu vejo, não sei se estou errado nesse sentido, vocês olham o mercado, mas eu vendo, para mim é isso aí. Só que o Sandro e Cícero não tocam muito aqui. Vocês estão em todas as paradas, todo mundo e fechando. Então, eu acho que hoje seria a dupla número 1 em Santa Maria. Antes de vocês responderem a pergunta, se não é hora de dar um passo maior, o Carlão não está aqui, né? O Carlão, nosso operador da... Eu não estou aqui hoje. O Carlão com aquela voz de locutor absurda. Eu quero que vocês deem uma palhinha para quem não conhece Guilherme e Roberto. Escolha uma música de vocês. Uma que é a que mais fez sucesso, tocando, pode ser de qualquer cantor, e uma que seja de vocês. Até porque o Guilherme ele é compositor, né? Então, vamos lá. Um sucesso que vocês mais gostam de tocar, que estoura. E depois eu mandei vocês a palhinha aí, como é que é. Pessoal, conhecer quem é a dupla Guilherme e Roberto. Uma música... Uma música primeiro de outra. Tá estourando, uma música tá estourando uma música aí. de agora, sim. Não estamos ao vivo, que aquele dia o pessoal começou a mandar, mas aqui não tem, então vocês criem. Deixa eu pensar numa música de agora que tá Pode ser boa. Rainha, não sei, Rainha. Talvez. Bom, Qualquer música. Pode ser. Essa hora o pessoal que está ouvindo no carro, muitos ouvem no carro, né? Ou muitos estão passando no vídeo e ficam pensando, tal música, né? Já fica... Tá todo mundo pensando numa música.
E aí, como é que é Aí mesmo? que mora o perigo. Ah, é? Aí que mora- Vamos lá. Vamos lá. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei as consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. O que é um arranhão pra quem já tá fudido? Não sei se podia palavrão. Não, aqui não tá, o diretor não é o padre, tá tranquilo. Então, o Raizcast é direto exclusivo da responsabilidade minha, então tá tranquilo. Tocou muito. E uma de vocês agora, qual que seria? Tocou bastante, o Caçador tocou bastante, mas a gente tem uma música nova agora, que a gente lançou ano passado, em setembro. Nossa, música de trabalho. Se chama de momento. Me Ensina a Beber, é a que a gente tá abrindo o show agora. Tá em todas as plataformas digitais ali, Guilherme Roberto Me Ensina a Beber. Como todas as nossas músicas até agora, composição minha. E não é porque eu sou... Essa é a composição, todas que vocês cantam Todas que nós... são composição tua. Todas que a gente lançou até agora Show. são composições minhas. Legal. Não por ego, mas porque... Mas, mas tem que ter, o ego tem que ser. Nós não temos dinheiro pra comprar 200. Como Dona Jaque não tá aqui, dizer eu sou bom no que eu faço. E Então, isso é empreendedorismo e economia também, né? exatamente. Como a gente não tem a condição de comprar uma música do outro compositor, a gente vai lá e o Gui... Te inspira, Gui, vamos lá. E o Gui é um bom compositor também. Ela é mais ou menos assim, ó. Ô, vontade de me envolver, mas nunca cheguei nessa parte. Me ensina a beber, como cuidar de você, como nunca te perder. Eu nunca cheguei nessa parte. Me ensina a beber. Eu reparei uma coisa nessa letra, que eu acho que a maioria das letras dele não vi da composição, depois eu vou procurar, ou vocês vão me responder. Bebida tá em primeiro lugar em todas delas. Ele deve ter, eu devo ter quase certeza que bebida deve ser uma palavra. aí que Existe, tá. existe um duplo sentido nessa daí, na verdade. Na verdade, não é me ensina a beber. Me ensina a beber. Me ensina Que a é aí beber. pra pensar. Beber é aquele cara. Sabe, Sim, sabe a criança pequenininha. É, o Ensina, neném. carinho com a tua Aí- pessoa. E com a quando tua tu fez a amada. composição, muito legal essa conversa. Quando tu fez essa composição, tu pensou nesse sentido aí? Claro, nesse Que era sentido. justamente pra Só ficar, que ou é co- bebê, Só ou que é quando criança. a gente escolheu o nome, ou os é pra outros mulher. compositores, aí quando a gente escolheu o nome, a gente pensou, vai dar confusão. E aí que é a parte boa. Exatamente. Porque quem gravasse, que talvez não seria nós, né? Quando a gente faz uma composição, que quando tu leva pro lado comercial, tu não pensa em ti pra gravar. Tu pensa em qualquer pessoa Que vai fazer gravar. que vai gravar. A gente compõe em massa, assim, muita música, vários tipos de música pra vários tipos de artista. E no caso, essa música, como a gente tava pensando, tá entrando verão, é um pouquinho muito mais legal. verão, vamos lançar ela, porque a gente tava sem um trabalho há algum tempo, né? Principalmente por causa da pandemia, a gente não teve como lançar um trabalho bem forte, assim, que era o que a gente queria. Aí, o que a gente, pra não deixar o nosso público sem material, vamos lançar uma que já é minha, meio verãozinho, Quanto assim, e vamos quanto dar. tempo vocês lançam uma música assim? Olha, Uns 6 a gente meses, tem... eu acho, né? 6 em 6. Não, é que na verdade Às a gente vezes a gente tem lança mais. praticamente 4 anos de dupla. Uhum. E a gente tem 4 músicas gravadas, então Uma tipo, por ano. dá quase uma por ano. É, só que daí O é só- ideal é só que o agora tempo- partir a cada 6 meses. O problema foi a pandemia, né? O É, o tempo da problema foi a pandemia ali... Foi que parou. A gente poderia Entendi. ter gravado muito mais se a gente tivesse com shows, né? Entendi. Que hoje é a nossa fonte. Sim, tem um custo, né? Pra te fazer uma É. gravação, tem todo um custo, investimento Exato. pra E fazer. a gente, acho que a gente demorou 1 ano pra colocar a primeira música em... Uhum. Sim, uma iniciou, audiência, juntar assim, dinheiro, puxar. É. Deu 1 ano ali. Trabalhamos 1 ano, juntamos o Aí que recurso a gente fizemos uma o gravação. lançamento. Que é a música hoje que é mais conhecida nossa. Qual é a música A mais primeira foi a mais Caçador de conhecida. Beijos Oficial, a música do carnaval. Música do carnaval. Vamos ver então, pessoal. Quem não conhece aí, qual é a música mais famosa dos O homens? refrão dela é assim, simples, fácil, todo mundo sabe. Eu tô sem e sem atual. Eu só tô esperando o carnaval. Eu tô sem e sem atual. Um caçador de beijo oficial. Lembrei, boa música mesmo. Música do carnaval. Então, pra quem tá ouvindo e não conhece, vai lá, né, no Spotify. Já tá aqui ouvindo no Spotify também, pessoas que estão ouvindo. Guilherme e Roberto, né? Então, tem- Caçador de Beijos Oficial, o nome dessa. É isso aí. Música do carnaval. Vamos lá então para aquela pergunta do pulo. Vocês não acham que tá no momento assim de dar algo a mais, conseguir? O que a gente pensa sempre? Na questão financeira, sim, né? Acredito eu. Tanto para nós poder sair da região, como tu disse, a gente é bem conhecido em Santa Maria, talvez seja a dupla número 1, mas a gente quer... O nosso objetivo é sempre
sempre ir além, né? Mas a gente precisa de mais condições financeiras para sair da cidade, para sair da região, digamos, até tem algumas regiões próximas aqui que conhecem a gente, mas sair da região sul e talvez ir para um outro lugar, porque querendo ou não, a nossa região de Santa Maria, ela é meio escondida, né? Meio isolada, assim, pra gente poder alçar voos maiores, a gente tem que sair, tem que ser visto, né? Então, nessa questão financeira, seria ideal ter alguém. Daqui 5 anos a gente não quer estar aqui fazendo um show para 1.500 pessoas, digamos, tá? Daqui 5 anos a gente quer que a galera de Santa Maria esteja juntando dinheiro para ver um show nosso em São Paulo. Esse é o nosso Ou que objetivo. A gente venha pra cá tocar e a galera, tem showzão do Guilherme Roberto. Voltaram pra casa, os guri. Estão voltando pra casa. Show. Esse é o nosso objetivo. Mas o que acontece? O nosso mercado, ele é bem concorrido, tá? Aí podem perguntar, por que Guilherme Roberto nunca tocou lá em Bento Gonçalves? Por que Guilherme Roberto nunca tocou lá não tocou na praia ainda, por exemplo? Não tocou lá em Capão? Porque o custo pra gente sair daqui É caro. não é qualquer boate que vai pagar. Aí beleza. Uma multinacional, uma Shed da vida, por exemplo, que tem vários lugares, né? Tem Curitiba, tem Balneário Camboriú, tem vários lugares que teria essa grana para esse porte. Mas quem é Guilherme Roberto? Cadê a música que todo o Rio Grande do Sul tá cantando? E será que não está na hora de estrategicamente preparar, principalmente a questão marketing? Porque hoje a facilidade para ti estar aqui e conseguir ser ouvido no Brasil, ela é muito fácil, focado em plataformas em marketing. Sim. Será que não é o momento desse investimento, que não é uma coisa exagerada para vocês dar um passo maior? Porque muitos músicos eu vejo dar um passo muito maior com gastos de investimento e o retorno tem que ser, aí é cobrado por investidor, por coisa. Eu vejo muito que erraram nesse ponto. Isso. Será que não é hora de focar plataforma digital, mídia social e aparecer através desse caminho que é muito mais barato? Com certeza, mas essa mesmo é a assim estratégia. por mais que seja mais barato, é um valor pesado para a área da música. Vocês não tiveram aula com a Nêmora. Amanhã, inclusive, eu acho que amanhã vocês os dois deviam ir lá na aula com a Nêmora para vocês terem uma ideia, para vocês olharem. Pessoal, desculpa para quem está nos ouvindo falar amanhã, porque a gravação nossa, ela vai ser feita, se eu não me engano, aqui. Nós estamos gravando hoje, me corrijam, deixa eu olhar aqui. Dia 3. Dia 3. Provavelmente esse nosso programa vai ao ar daqui a 2 semanas, ou depois do dia 10, vamos dizer assim. A aula da Nêmora é amanhã, dia 4, tá? Eu acho que seria legal vocês dar uma olhadinha, porque ela vai muito falar de gestão, tráfego de internet, custos. E um exemplo, só para vocês terem uma noção de quem está nos ouvindo. Eu tenho empresas concorrentes que na área, por exemplo, se nós falarmos somente de Santa Maria, que investe 20 vezes mais do que eu invisto em mídia social. Falhando, minha garganta tá cantando, eu acho, né? Então, 20 vezes mais. E o resultado que nós temos hoje eu acho que 40 vezes melhor. Então, a questão não é tanto investimento. Mas tu tá indo pelo caminho do investimento único e exclusivamente no marketing. Porque o que a gente te diz que é caro é a criação do projeto. É o todo. Porque hoje não adianta só o Guilherme Roberto fazer lançar um álbum ali no Spotify. E isso realmente vai ter um gasto. Porque, assim, outra coisa que a gente sempre preza, tá? A gente é uma dupla que a gente preza por qualidade. Não importa como a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem. Então, essa nossa música nova, ela foi produzida lá em Goiânia por um conhecido nosso que é do Sul, mas tá morando lá. Não foi com o maior produtor, mas também não foi com um produtor, sabe? Foi com um produtor que... Um cara bom. E outra coisa, um cara que tem a nossa essência. Tu olha as produções dele e parece que são as músicas do Guilherme Roberto. Então a gente se vê muito nas produções dele e a gente pensou, isso aqui vai dar qualidade pro nosso produto. Aí começa aí, tem um custo aí. Sim, a produção daquela produção música. musical. Pegar tudo, gravar aqui, cada um, gravar num estúdio e encaminhar para ele juntar e produzir. Isso. Eu tô mais ou menos bom nisso que eu já... Isso aí existe a questão de mixagem e masterização para deixar a música limpinha
e bem audível pra galera escutar bem da melhor Que os forma. melhores estúdios estão em Goiânia, Isso. e é onde vai fazer. Aí o é melhor mais um mixer é lá em Goiânia, que Aí a também gente foi da pega, nossa música. a gente pega o melhor do Brasil O hoje. melhor do Brasil hoje. A gente trabalhou com o melhor mixer e master do Brasil. Foi na nossa última música. Ele é um, assim, ó, um monstro. E além de tudo isso, ainda tem o áudio, o visual, O visual, ainda tem o vídeo. o vídeo. O que a gente pensa pro próximo projeto, se a gente conseguisse fazer ele grande? Um projeto com mais faixas do que uma, um projeto Porque a gente já consolidado. lançou várias vezes uma só. Né? Uhum. Vários singles. Um projeto com pessoas, um projeto plateia, assistido, no caso. com plateia, um audiovisual impecável. A gente não abre mão de um audiovisual impecável. Mas isso, até aí tá fácil. Bah, mas tá fácil, vamos Até aí tá embora. fácil. Até Esse é aí o tá momento. fácil. E aí depois tem a parte que a gente não domina, que é essa aí, O marketing. que é a distribuição em massa, pra frente. Aí, então, existia um custo lá na produção musical, por música, né? custo Por por música música. existe um custo, tá? Mesmo que vá juntar tudo depois, cada música tem um custo. Sim. Cada clipe, cada vídeo vai ter um custo. Ou se fizer um dia inteiro, por exemplo, 5 músicas o dia inteiro, vai ter um custo. E mais a questão do marketing de jogar pra frente. Outra coisa. Então, a gente não pode pegar e sair com algo que a gente tem agora e tocar pra frente, assim, no marketing. A gente precisa fazer algo novo. Outra coisa que é bem Beleza. importante que tu vai montando um projeto desse, tu vai entrando. Esse audiovisual, esse dia do audiovisual, tem que ter alguma empresa que te forneça um lugar, Uma um estrutura palco, de uma som. estrutura, uma luz. Isso tudo tu vai colocando no papel. Se a gente for montar um projeto aqui, dá 100 mil reais. É. E isso não é uma coisa que a gente consegue juntar em 3, 4 meses, entendeu? Então, às vezes, leva 2, 3 anos para um artista independente fazer. O que acontece mais? O nosso produtor é de Goiânia. Ou a gente arca os custos dele para vir para cá pra gente Ou a gravar, gente grava ou a lá. gente vai para lá gravar voz. Aí entra mais aéreas, Então, tipo assim, ó, dentro de um projeto na música é tudo muito caro, infelizmente. É tudo muito Só que, caro. como o Gui disse, a gente quer qualidade. Né? E a quer gente entregar preza. o melhor. A gente preza. A gente só não entregou qualidade uma vez, meio a pandemia. E mesmo Que assim... Não, mas a gente fez com as condições a gente, que com as melhores condições que a gente tinha, com composições minhas lá. Mas tá tudo lá, por nós. Tudo por nós. O nosso filmmaker era o nosso amigo com um telefone. Nós não tínhamos uma câmera pra gravar. E a gente pegou e fez, por quê? Porque a nossa galera, o nosso público precisava de uma música, a gente só tinha uma. E é incrível que a galera adora as músicas essas. Adora. Mas é isso que eu pergunto pra vocês também. Será que uma alta produção precisa, ou algo que consiga, não uma coisa, mas dentro de um contexto e dar um pontapé inicial? Acredito que pra O músico sair até, da qual a região, idade sim. do músico, mais ou menos? Vocês veem assim, ó, se nós não conseguir estourar pra fora, não vai ter essa mudança. Qual a idade? Quantos anos vocês estão hoje? Qual é a idade que vocês acham que é o Eu tô com limite? 28 agora. Tô com 27. Eu queria até os 30 tá despontando, assim. Eu queria até os 30, tá pelo menos em Santa Catarina. São Tô 2 com anos. 27. Então é a hora, por isso que eu digo, é a questão Sim. do Mas momento. é aí que, como a gente te diz, né? A gente precisa, pra estourar, pelo menos se fizesse um single só, teria que ter esse investimento alto que no momento a gente tá batalhando ali, né? Se recuperando de uma pandemia. Vocês tocam hoje numa das melhores casas que tem em Santa Maria. Sim. A gravação da música de vocês naquele momento Foi não é feita lá. viável ser feito, por exemplo, lá também, porque tá o Sim, pessoal real, Claro, convidar aquelas pessoas, fazer um evento. Então isso aí tu já teria um custo a menos. exatamente. Não pediria Aí a montar gente casa. entra com as É parcerias. bom para, em primeiro lugar, é bom para casa, porque vocês vão chamar o público de vocês para gravação, que vai estar lá tudo organizado. Mas o próximo projeto que eu tenho na cabeça do Guilherme Roberto não é esse o... Seria mais trazendo a nossa essência. Seria né? a nossa pegada. A pegada de um... E vou te dizer, tá? O lugar que a gente faria, a gente não ia gastar também. A gente não ia gastar. É mais a questão, essa questão mais da produção audiovisual. É mais a questão do áudio. Porque pra nós, se tu botar nós com uma mesa aqui na frente, 2 cadeiras, 2 cervejas aqui, a gente faz um DVD. Sai Já era, entendeu? E aí, Não precisa as deu- cadeiras, a cerveja já fecha. Deu uma mesa... E aí, porque isso é a dupla. A dupla, ela Essa- é boêmia, sabe? como ela começou, né? Como a gente E começou. mostrar a realidade da questão. Isso. Porque assim, ó, se tu não faz um negócio que é a tua verdade, Não se é nós duradouro. se Não eu e o vai Roberto, ser aquilo se ali. eu e o Roberto começar a largar só pisadinha daqui pra frente, forró,
Não vai virar. Ou algo que tá estourado, assim, né? Vai virar. TikTok. Sim, até porque a identidade é você, ser o diferente. É Exatamente. aquilo ali visto na entrega de vocês no palco, né? Essa coisa que é criada nunca é a mesma coisa. Quem vai no show de vocês não vê sempre a mesma. Exato. E isso é o que faz ficar rodando. Claro que tem momentos do nosso show que tem sempre, porque aquilo ali é uma marca. Mas o show é aquilo ali sempre. Cada dia é um show diferente. Deixei então quem está nos ouvindo aqui, né? Se tiver alguém, alguma coisa ali, com certeza depois eu vou conversar com vocês alguma coisa sobre isso aí, para nós tentar, até eu, no sentido de ajudar vocês, porque eu acho que vocês estão num momento que essa coisa tem que dar uma... Tem que sair, Precisa. Não dá pra ficar, tá faltando aquele tipo da coisa, bom, agora é a coragem, vamos embora, fecha os olhos e Inclusive, o empreendedorismo. a nossa meta do 2023, quando a gente parou 2022 e entrou no 2023, o 2022 ele foi um ano de recuperação, tá? É. A gente abraçou Sim, tudo que que podia. vinha. Graças a Deus, assim, Deu certo. Foi bom pra nós. Foi bom. Muito bom. A nossa meta desse ano, de 2023, pelo menos não sei se nos primeiros 6 meses, mas no segundo, com certeza, é tocar o menos possível no sábado aqui em Santa Maria. Pelo menos 3 sábados tá fora daqui e um sábado tocar aqui, por exemplo. Por quê? Porque isso quer dizer que a gente tá saindo aos poucos, mas... Porque assim, ó, hoje pra gente tocar lá em Julho, ou pra gente tocar lá em Passo Fundo, ou pra gente tocar lá em São Gabriel, por exemplo, tem um custo alto pra casa. E a gente não vai cobrar menos Do que é o necessário para ir. do que é a nossa equipe. Até porque se é para realidade. não ganhar, fica tocando aqui. Por né? exemplo, a Moon hoje nos paga X. Se eu for tocar numa boate fora, eu quero esse X e mais os custos que eu tenho pra Pra ir lá. não ter- exatamente. O mínimo. E aí isso a gente tá Aí falando... fica ruim pra casa, porque, né? Prefiro trazer um mais de perto, um mais barato que tá Que dentro é ali. por isso que eu digo Por isso que mercado. precisa rodar e precisa o pessoal estar conhecendo. Exatamente. Mas eu acho que a questão de talvez um reaproveitamento de material e mais alguma coisa talvez ali, sendo bem projetado para conhecimento das pessoas, acho que funciona. Mas isso vai ser uma conversa que nós vamos ter depois também. Eu tenho certeza que eu vejo até porque eu gosto de quando as pessoas vibram em coisa e eu peguei muito com a dupla de vocês, eu senti muito isso, o brilho de olho de vocês gostam que façam, estão sendo essa coisa. Então acho que tem que ser um momento de acelerar. Mas vai ser, vocês vão ver. Vamos aguardar e surpresas vai vir. Nós somos da função. E até o pessoal prepara aí, porque... E aí agora eu quero saber, antes do encerramento, para quem está nos ouvindo, tá? Para quem está nos vendo. Para quem está nos ouvindo não vai ter esse prazer. O que é que vocês estão aprontando agora? Eu não vou falar, eu sei, lógico, mas... O que vocês estão aprontando? Quem tá estão... nos vendo deve estar estranhando nós de boné, né? É, Os guris por tão de que boné. que tão- Eu vou tirar aqui só Olha pra aí, vocês ó. terem uma noção do que tá acontecendo. Olha o close das câmeras agora nesse A momento. gente gosta de fazer o desafio, de fazer o mesh, como a gente diz. E a gente desafiou o Careca a aparecer lá no outdoor. Vamos aparecer no outdoor também. Pra quem Eu não acho que nesse sabe- momento que tá passando o programa, eu acho que já deve ter estreado o outdoor. Se não, tá na semana já. É, Tá senão quase. quase. E aí a gente desafiou ele para aparecer no outdoor e ele nos propôs lançar a nossa cachaça. Para quem não sabe, a gente tem a marca registrada Guilherme Roberto, que a gente tem a nossa cachaça feita lá em Silveira Martins pela Cantina Guerra. Que nos acompanha no nosso show, nossa Tá marca sempre do no nosso show. show. Tem um momento do show que o pessoal vai beber com a gente, vai tomar a cachaça Guilherme Roberto. Aí o Careca viu esse lance, curtiu e ó, Viu a criança, quis adotar. e aí- adotou. Mas é isso aí. E o que vocês acham na questão de imagem? Como é que tá a reação do pessoal lá? O que vocês estão sentindo? Cara, ontem mesmo a gente fez um show, né? E aí o pessoal, mas o que é isso? Por que vocês fizeram isso? Ei, todo mundo querendo tocar na Meu cabeça Deus, da deixa eu gente. passar a mão pra ver. É, tira o boné. Os stories ontem era só sem boné. Tira o boné pra filmar, pra fazer story com a gente. O pessoal adora, o né? pessoal adora. E as redes sociais, principalmente, ali, movimentaram muito com isso, né? Muitos compartilhamentos Muito. e tal. Engajamento da O galera. pessoal dizendo, bah, vocês são muito massa, não sei o quê, vocês são de palavra. E vocês têm coragem? Vocês têm coragem. Mas é isso aí, cara. Sabe que muitos me falaram que o pessoal ficou legal, jovem, tudo, mas não fica igual o Careca do outdoor original, não não. foi bonito igual, não tá. Não tem Falta beleza. Falta um Falta. rosto mais redondo, vocês não vão encaixar, não vai ficar perfeito. Não tem como. Mas é isso aí, gurizada. Eu acho que o pessoal que nos acompanhou viu a questão que é empreender também. Vocês viram a dificuldade que eles estão. Como toda empresa tem, o próximo passo, o crescimento é a dúvida que tu tem, o que tu vai, de onde vai tirar, como tu vai fazer, tu querendo fazer. Isso
É normal no empreendedorismo, isso é normal, então, no mundo da música, para quem não imaginava, né? E eu acho que esse ano, então, algumas coisas devem vir, algumas surpresas aí. Alguma coisa nós vamos fazer junto, com certeza, não só a questão do outdoor, a cachaça, mas vai evoluir alguma coisa. Queria agradecer vocês, mensagem final de vocês aí para o público. Queria dizer assim, ó, que a música, eu consigo viver da música. Como eu citei lá no início, Roberto, como é que tu vai fazer música se não dá dinheiro? Música dá dinheiro. Qualquer profissão dá dinheiro, desde que você goste do que tá fazendo, que você saiba fazer e que foque naquilo que você precisa, que empreenda, que se valorize. Em primeiro lugar, já que a gente tá falando sobre empreendedorismo raiz, focar e se valorizar. Essa é a mensagem que a gente deixa aí pra galera. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente fez durante a nossa trajetória de 4 anos. A gente nunca cobrou mais do que deveria, mas a gente nunca cobrou menos do que a gente precisava. Porque a gente sempre quis tocar... Você prostituiu no mercado. Não tem como. Jamais. Não tem como. Porque a gente entende que tem uma galera que tem necessidade por oportunidade. A gente já tocou de graça. A gente já tocou de graça por oportunidade. Porém, a gente tocou de graça pela oportunidade ali. Show. Foi bom pra nós. Outra coisa que a gente gosta muito de fazer é tocar de graça em eventos voluntários, né? De associações, principalmente... Aí é uma ajuda social. Uma causa social a gente sempre abraça. Assim, isso é legal. A gente sempre arruma um espaço na agenda pra poder fazer. Muito eu acho legal. que é isso. Não pode se desvalorizar, não pode querer que as pessoas mandem no teu trabalho, porque hoje, cara, a galera quer ter precificado de todo jeito. Ah, mas fulaninho cobra menos. Beleza, chama o fulano. Mas antes de encerrar até agora o programa, eu vou até deixar um recado, que é uma coisa que eu sempre digo às pessoas pensar. E eu falei com um dono de restaurante, ele tem bar, na verdade, e casa noturna também, e ele me falou, ele disse, cara, todo couvert das minhas empresas é dos músicos. E isso é um grande problema que eu vejo, as casas, o pessoal cobrar couvert, né? Couvert na entrada, e não repassa para os músicos. Vai lá, paga uma mixaria de dinheiro para o músico e fica o dinheiro para casa. Isso acontece bastante. Muito, mas eu vejo. Como a gente fala, a gente não se desvaloriza, a gente cobra um cachê independente do couvert. Então aí o empresário lá, o dono da casa, ele que... Veja a maneira que vai pagar lá. Exatamente. Mas eu acho que não é justo, né? O pessoal, como empresário, como empreendedor, eu vejo não ser justo o que as casas fazem nesse sentido. Fica aqui a minha indignação e um protesto até. Então tá, agradeço vocês, gurizada. Nosso tempo de encerramento chegou e eu vou finalizar com uma frase que eu sempre falo. Fiquem com Deus.